Nojo é a palavra certa para usar. Você que é torcedor do Botafogo, você deve estar se sentindo enojado de ver esse time jogar. Seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores. Tá dando nojo de ver o Botafogo quando entra em campo. Para o rival, deve estar sendo um momento de alegria. Para quem trabalha com futebol como comentarista, deve estar chato de assistir. Inclusive o Lédio Carmona falou isso, né? Tá chato assistir os Botafogo jogar. Mas nós, como torcedores, está um nojo. Essa é a palavra, não tem outra para usar. Vamos falar de mais uma derrota do Botafogo, agora na Libertadores contra o Estudiantes na Argentina pelo placar de 1-0. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Glorioso. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Já peço para você se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, vamos falar de Glorioso. Se tiver aparecendo também o botão Hypar aí para você, embaixo aqui, Hypar, clica nele, você contribui e ajuda demais aqui o canal do Medeiros, beleza? Outro ponto, falei na introdução sobre o sentimento de nojo de assistir a equipe do Botafogo e agora a gente vai entrar um pouco mais no detalhe com vocês aqui sobre essa partida de ontem contra o Estudiantes. Não fiz vídeo pós-jogo ontem, deixei para hoje, cabeça mais fria. Ontem eu estava realmente revoltado com a forma que o Botafogo jogou na Argentina, né? A gente vai falar aqui sobre a falha do John, do goleiro, tem que falar, foi um lance capital da partida, mas o desempenho, cara, assim, ele continua muito ruim, cara. A partida que vamos tentar esquecer por um momento, vamos tentar fazer com que, né, a gente esqueça que aconteceu a falha do John, do goleiro. O Botafogo merecia ganhar? Eu deixei até um tempo assim em silêncio para você, torcedor do Botafogo, pensar um pouquinho. Merecia? Não merecia ganhar, cara. O desempenho do Botafogo na Argentina foi mais do mesmo. Um desempenho patético, um desempenho abaixo novamente da expectativa. E a gente não tem mais esperanças, cara. Não tem esperanças de que esse time vá conseguir dar a volta por cima. A Libertadores agora ficou numa situação complicadíssima para o Botafogo se classificar para as oitavas de final. Nós já vínhamos alertando aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, que se perdesse para o Estudiantes ia ficar muito complicado. Agora o Botafogo precisa, para se classificar, precisa vencer as últimas 3 rodadas da fase de grupos, precisa vencer o Carabobo na Venezuela e precisa vencer o Estudiantes e a Universidade de Chile aqui no estádio Newton Santos. E sinceramente, com o trabalho atual, né, do Renato Paiva, com o que os jogadores estão desempenhando hoje, não vai rolar. O Botafogo vai ser eliminado da Libertadores se continuar jogando dessa forma e não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum grande entendedor para falar isso. Tá na cara de todo mundo, assim, ó. Tá, para quem quiser ver, tá ali, estampado ali, ó. O Botafogo, se continuar assim, vai ser eliminado e ponto. Acabou, é isso. Vai passar esse vexame, vai fazer essa vergonha de ser eliminado na fase de grupos após ter sido campeão no ano passado. E o treinador, ele vai para a coletiva dizer que 2024 não existe mais, que 2025 mudou muito as coisas, mudou o treinador, mudaram os jogadores, para tentar se eximir mais uma vez de culpa, né? Ele tenta sempre se isentar, como se ele não tivesse culpa de absolutamente coisa nenhuma, né? A estratégia dele é essa, colocar a culpa em todos desde que ele fique isento dessas culpas. E eu discordo mais uma vez, cara. 8, 9 jogadores do time titular estavam no ano passado. John, Vitinho, Alex Telles, Barbosa, Danilo Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Igor Jesus. Esse é o time titular do Botafogo. Todos eles estavam no ano passado, em 2024. Todos. 2 ou 3 que saíram e aí tiveram que entrar o Arthur, que inclusive o Arthur, a gente já percebeu que dificilmente vai entregar
o que a gente esperava. É um jogador, no máximo, bom para compor elenco, e hoje é o camisa 7 do Botafogo, veste a camisa mais importante do clube, veste a camisa de Mané Garrincha, veste a camisa de Túlio Maravilha. Ó, estou com a camisa de Túlio Maravilha neste momento aqui. Hoje ela está entregue ao Arthur, um jogador que nem acho que ele seja ruim de bola, mas ele é um jogador que não vai ser o protagonista do Botafogo, não vai conseguir puxar para ele essa responsabilidade de protagonismo, infelizmente, né? Se fosse contratado para ser ali um jogador para ficar na reserva, entrar no segundo tempo, ou então quando o titular tivesse suspenso ele entrava, seria um jogador muito útil, mas com essa responsabilidade de protagonismo, o Arthur vai irritar muito o torcedor. E ontem, mais uma vez, ele perdeu um gol inacreditável, logo no início da partida, né? Tivemos a falha do John, do goleiro, uma infelicidade, ele tenta culpar o gramado, né? A bola bateu ali no gramado de uma forma estranha, ele diz que fez, até na entrevista, que fez o movimento certo, mas não tem jeito, é falha do goleiro, não tem como. Numa situação dessa, é uma falha bizarra que aconteceu, né? O John merece as críticas pela falha, mas ao mesmo tempo a gente, como torcedor, eu vi acontecer nas redes sociais, o torcedor do Botafogo apoiou o goleiro John, porque sabe da capacidade do goleiro John, sabe que ele já nos salvou muitas e muitas vezes, e o ser humano está aí, né? Para errar e acertar. Eu acho até que o John erra muito pouco, dificilmente a gente vê o John falhando dessa forma, né? Mas é isso, quando o momento está dessa forma, quando o trabalho é patético do jeito que é, quando o trabalho não acontece, né? Quando o coletivo, mais uma vez, pô, Medeiros, de novo tu vai falar isso. Vou falar isso de novo. Quando o coletivo está abaixo, o individual é jogado para baixo também. E aí o jogador que era o grande destaque da equipe, o protagonista da equipe, começa a errar coisas que a gente jamais imaginava que ele seria capaz de fazer. E a gente viu, o John foi mais um exemplo. Lembra no último vídeo quando eu falei assim, quem será o próximo que vai errar? Quem será? Hoje foi o Gregory, na próxima vez é quem? Foi o John que errou, né? E agora a pergunta é, quem será o próximo que vai errar contra o Fluminense? Quem será que o individual, a gente vai tentar caçar ali o individual para culpar? Porque o coletivo está muito ruim, simples, é muito simples. E eles não entendem dessa forma, eles entendem ainda, respaldam o trabalho, continuam respaldando, vão morrer abraçados com o Renato Paiva. Depois que o Botafogo estiver eliminado da Libertadores, depois que o Botafogo estiver dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, depois que a torcida começar a fazer protestos firmes, né? Depois que a situação for para uma situação crítica, aí sim eu acho que eles vão querer mudar de ideia. Cada vez mais difícil uma situação de reviravolta neste momento. Cada vez mais difícil. Eu falei e vou repetir, o trabalho caminha para uma ruptura. De novo, você não precisa ser um grande entendedor, você não precisa ser um gênio, basta você acompanhar futebol. Basta você ter experiência em acompanhar futebol. Não só de Botafogo, mas de clubes de futebol brasileiro, clubes de futebol mundial. O trabalho está caminhando para uma ruptura, mais cedo ou mais tarde. A questão agora é entender se a diretoria do Botafogo vai manter o ego exacerbado lá em cima e vai esticar a corda com o Renato Paiva até dar um problema gigantesco, até chegar numa situação crítica, ou se a diretoria vai ter a humildade, se o John Textor vai ter a humildade em algum momento de falar assim, realmente eu errei, meu planejamento em 2025 foi muito errado, e eu vou tentar consertar. Estou errado dessa vez. Já acertei muito, mas agora eu errei. Se ele tiver essa humildade, o quanto antes as coisas melhoram. Agora, se ele ficar com o ego lá em cima e realmente não entender que as mudanças precisam acontecer, aí a gente vai jogar a sorte e ver o que vai acontecer realmente com o Botafogo. Libertadores está praticamente aí provável eliminado. Mas tem Copa do Brasil ainda, o Botafogo está na terceira fase, né? Tem um Campeonato Brasileiro que a gente precisa se classificar pelo menos para a Libertadores do ano que vem, para a gente estar presente também na Copa do Brasil de 2026. Se a gente não for para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, a gente fica fora da Copa do Brasil do ano que vem. Então, assim, são muitos problemas a serem resolvidos. Repito, não acho que o Renato Paiva é o único culpado, eu venho falando isso aqui também.
mas chegou no limite. Ontem eu botei no Instagram, no Twitter e repito aqui, eu sou publicamente contra o trabalho do Renato Paiva, acho que chegou o momento da mudança, para mim é fora Renato Paiva, eu acho que o Botafogo precisa neste momento de uma mudança, não só de tática e técnica, mas também de comando, de liderança. Não vejo mais o trabalho do Renato Paiva com uma possibilidade de reviravolta. É daí do jeito que está para baixo. Temos clássico contra o Fluminense no sábado. O Fluminense poupou os jogadores na Sul-Americana porque está encarando esse jogo como uma final. O Botafogo venceu, se eu não me engano, os últimos 8 jogos seguidos contra o Fluminense, então o Fluminense quer acabar com essa situação e talvez seja a maior oportunidade do Fluminense nos últimos anos, né, de acabar com isso. Pegando um Botafogo extremamente frágil, pressionado e que não está desempenhando para poder ganhar clássicos. E se perder para o Fluminense, o Botafogo provavelmente entra na zona de rebaixamento. Então, assim, eu sou publicamente fora Renato Paiva. Acho que sim, o Botafogo precisa, nesse momento, pensar em trocar o treinador e mais do que trocar o treinador. O Botafogo precisa, além da troca do treinador, o Botafogo precisa já começar a separar dinheiro para fazer ali contratações muito melhores para a segunda janela, em junho, porque a culpa não é somente do Renato Paiva. A culpa é do John Textor também, a culpa é da diretoria que contratou mal, fez uma reformulação ruim de elenco no Botafogo. Uma reformulação ruim. Então o Botafogo enfraqueceu no time, o Botafogo enfraqueceu no elenco e o Botafogo contratou o treinador errado. O Botafogo contratou um treinador que já era questionado antes de chegar aqui. Chegou aqui e está fazendo exatamente o trabalho que ele fazia lá no Bahia. Um trabalho muito abaixo do normal, um jogo que não funciona, um desempenho que não evolui e um trabalho muito mal feito de todos. Não só do Renato Paiva, mas também da diretoria do Botafogo. Tá? Vamos falando de Botafogo nos próximos dias, nos próximos vídeos. Tem clássico agora contra o Fluminense. E vamos ver até quando eles vão esticar a corda. Vamos ver até onde eles vão levar isso. Tomara que eles não levem até uma situação muito crítica de zona de rebaixamento em Brasileiro, de ficar afundado em zona de rebaixamento, né? De ser eliminado da Copa do Brasil. Libertadores praticamente já foi. De ser eliminado de Copa do Brasil. E aí realmente é um ano para esquecer, é um ano de muito aprendizado, é um ano de como não se fazer futebol, o que o Botafogo está fazendo em 2025. Ok? Deixe seus comentários, um abraço, muito obrigado pela audiência, até a próxima.